Durante essa série toda, nós tratamos sobre manter a santidade no meio de uma pandemia. No caso, isso que nós estamos passando, o novo coronavírus, o Covid-19 e também esse isolamento social. Bom, toda essa situação que nós estamos vivendo. E para isso, eu falei aqui sobre vários pecados que talvez nós possamos lutar ou cometer diante de uma situação como essa. Agora, o título desse vídeo é a verdade, a culpa não é do Covid-19. A culpa não vem de fora. A Bíblia sempre apresenta a culpa do ser humano, a culpa pelo pecado, como algo que parte de dentro. E deixa eu citar dois textos de Jesus Cristo para ilustrar isso que eu estou dizendo. O primeiro deles está em Mateus capítulo 12, e lá no versículo 35, Jesus diz assim: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Né? Então, se tem um coração bom, ele vai tirar coisas boas, mas um coração mau, um coração ruim, vai tirar coisas ruins. Então, é de lá que vem tudo isso. E lá em Mateus, ainda no capítulo 15, três capítulos mais para frente, Jesus está conversando com alguns fariseus, né, combatendo uma ideia dos fariseus, uma recriminação, porque seus discípulos não tinham lavado a mão para comer, e isso os tornava cerimonialmente impuros. E aí os fariseus, bem rígidos nas regras da lei, estavam questionando esta prática deles. Jesus diz assim no versículo 10, Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Aí os discípulos não entenderam muito bem, falou: Jesus pode explicar para a gente essa parábola? E ele diz, a partir do versículo 16, será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Estas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então o que Jesus está dizendo é, aquilo que é externo a nós e é nos colocado, como por exemplo uma comida, ou um vírus que você pegue, ou a doença, ou até o isolamento social, que é algo externo, que é colocado a nós, colocado como uma ordem para que nós cumpramos, isso tudo é algo externo, é algo que chega e vai. Por exemplo, o isolamento um dia vai acabar. Um dia você vai poder voltar a transitar normal. A gente nunca sabe como vai ser o mundo depois de tudo isso, mas você vai poder viver a sua vida normal. Talvez você tenha pegado essa doença e tenha se curado disso, ou nem tinha tido nenhum sintoma. Isso vem e vai. Talvez está passando por uma dificuldade financeira, mas talvez logo depois você se reerga novamente e Deus te dê a bênção de você prosperar. Todas essas coisas vêm e vão. Jesus está dizendo, não é isso que torna o homem impuro. O que torna o homem impuro é o seu coração diante destas coisas. É como ele reage diante destas coisas. É lá de dentro que vem a maldade do ser humano. Então, o grande problema nosso não é o isolamento social, o grande problema nosso não é as determinações de pessoas, como um isolamento ou não, se ele é vertical, se ele é horizontal, se deve correr, se não deve. O grande problema não é nada disso. O nosso grande problema na luta contra estes pecados, para manter a santidade na pandemia, é o nosso coração. O irmão de Jesus Cristo, Tiago, vai escrever assim na sua carta, e eu quero terminar este vídeo lendo este trecho para nós. Ele escreve assim, Tiago capítulo 1. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então este desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, embora tudo isso que nós estamos passando é ruim, mas não coloque a culpa naquilo que é externo. A culpa, se você não conseguiu ou não está conseguindo manter a santidade na pandemia, é do nosso coração. Então, trabalhe no seu coração, porque há pessoas que reagem bem diante disso, há pessoas que reagem ruim.
Então a culpa não é externa, a culpa é de como nós reagimos a tudo isso, de como o nosso coração lida com todas estas coisas. Então que você possa transformar o seu coração diante desta pandemia.